Olá pessoal, hoje quero fazer um urgente BPC Loas diferente aqui com vocês. Não vamos falar do 13º salário, do Vale Gás, da renda per capita, do empréstimo consignado, esses assuntos que a gente vem falando sempre aqui, né? Estão bem detalhados aí. Grandes questões com grandes problemas aí que estão aí no Congresso, dependendo de impulsionamentos. Mas hoje eu quero, como disse, fazer um programa um pouco diferente, conversar com vocês sobre os números do BPC Loas, o que é o BPC Loas, né, pessoal? E assim, fazer um histórico, né, pessoal, de que desde que o BPC Loas foi implementado, lá em 1993, com a edição da Lei 87/42, a LOAS, Lei de Organização da Assistência Social, desde que esse benefício foi implantado, pessoal, que a gente vem tendo muitas dificuldades na compreensão da importância dessa política pública, do que representa o BPC na sociedade brasileira, pessoal. A gente tem um universo de 4.800.000 pessoas que são beneficiárias do BPC, 2,5 milhões pessoas com deficiência, 2.300.000 idosos com mais de 65 anos. São pessoas numa faixa econômica de extrema miserabilidade, né, pessoal? A Lei 87/42, desde que ela foi editada, estabeleceu como requisito principal para a concessão do BPC Loas a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, que a gente sabe que é o grande problema do BPC, né, pessoal? A grande entrave, a dificuldade, porque é uma renda per capita muito baixa, pessoal, muito baixa, 1/4 de salário mínimo. Para a gente ter uma ideia, numa família com 4 pessoas, se um desses integrantes receber R$ 1.500, que é um pouco mais do que um salário mínimo, essa família já não vai ter direito ao BPC, pessoal. Então, realmente é um requisito exagerado. Não à toa, nesses mais de 30 anos de vigência do BPC, inúmeras decisões judiciais desconsideraram esse requisito, ou seja, partiram de pressupostos com uma renda per capita maior do que esse 1/4 de salário mínimo e deferiram o BPC Loas, decisões judiciais, até a gente chegar ao ponto da questão chegar na Suprema Corte, o Supremo declarar inconstitucional essa exigência de 1/4 de salário mínimo, mas infelizmente o Supremo não estabeleceu os balizamentos para substituir essa renda per capita de um salário mínimo de 1/4. E com isso, mesmo o Supremo dizendo que é inconstitucional essa renda per capita, ela continuou sendo aplicada pelo INSS. Porque o legislador não editou uma outra lei estabelecendo uma renda per capita mais elevada. E agora, mais recentemente, em julho de 2021, quando a Lei 14.176 estabeleceu a possibilidade de ampliação dessa renda per capita para meio salário mínimo, o Poder Executivo não regulamenta essa disposição. Então, nós já temos uma lei dizendo que a renda per capita pode chegar até um salário mínimo, meio salário mínimo, perdão. E o governo federal, há 5 meses, que essa lei entrou em vigor em janeiro de 2022, agora, 1º de janeiro de 2022, o direito já está vigente e falta a regulamentação pelo governo federal, através de um decreto, de uma portaria do INSS, do Ministério da Previdência. E o governo federal não regulamenta, pessoal. Não regulamenta porque não tem interesse em aumentar essa base de incidência do BPC Loas. A gente sabe, já existem estudos aí de que mais de 300.000 pessoas serão contempladas quando a gente tiver a regulamentação desse aumento da renda per capita. E o governo, num pensamento extremamente fiscalista,
deixa esse contingente de 300 mil pessoas, o que representa 300 mil famílias, pessoal, completamente abandonadas e à deriva. São 300 mil famílias que têm uma renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Vocês vejam que é uma renda muito baixa ainda, pessoal. Se nós tivermos uma família com 4 integrantes, por exemplo, um casal com 2 filhos, e tiver uma renda nessa família de 2 salários mínimos, já foge essa previsão da renda per capita de meio salário mínimo. Então, ainda é uma renda per capita baixa, meio salário mínimo, mas já aumenta essa incidência, essa base de incidência, esse número de pessoas que podem ser contempladas com o BPC-Loas. Então, essa regulamentação da renda per capita pelo governo federal é uma das questões mais urgentes que a gente tem hoje. Um outro número que eu quero trazer para vocês, pessoal, é o orçamento do BPC-Loas num ano, pessoal. Durante um ano, o BPC-Loas paga 48 bilhões para esse universo de 5 milhões e 800 beneficiários. Ou seja, são 48 bilhões. O governo enxerga isso como um gasto de 48 bilhões no orçamento. Nós, pessoal, enxergamos isso como 48 bilhões que são injetados na economia brasileira. São 48 bilhões que vão diretamente para o consumo, pessoal. Para compras em supermercados, em açougues, em armazéns, que movimentam a economia e trazem um mínimo de dignidade para essas mais de 5 milhões, 4 milhões e 800, perdão, de famílias que recebem o BPC-Loas. Então é uma política pública extremamente importante no campo da assistência social, que ela deve ser não só protegida, não só defendida contra retrocessos. A gente tem alguns retrocessos que já estão aí sendo implementados por esse governo federal que aí está, pessoal, como, por exemplo, a seleção de pessoas com deficiência de acordo com o grau da sua deficiência. A gente sabe que o FBR utilizado para fazer a avaliação das pessoas com deficiência, ele faz essa distinção das pessoas com deficiência em graus, deixando as pessoas com deficiência leve fora da cobertura do BPC. O auxílio inclusão, que foi recentemente regulamentado também pela Lei 14.176, também ficou fora da previsão. As pessoas com deficiência leve foram excluídas do benefício do auxílio inclusão. Então é muito preocupante. As pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, existe uma concepção de que a deficiência auditiva tem que ser bilateral. É uma exclusão de pessoas com deficiência, esse critério. As pessoas com deficiência monocular, também existe uma luta aí para que sejam contempladas, por enquanto estão excluídas do rol de beneficiários. Então existe uma série de entraves trazidos pelo poder público para que essa política pública se amplie, pessoal. A finalidade desse meu vídeo é trazer essa reflexão da importância do BPC-Loas, da importância de você aí que tem o BPC-Loas, que está concedido, que se mobilize, que participe, que esteja sempre atento às notícias e aos ataques que esse governo federal que aí está vem fazendo em relação ao BPC-Loas. A luta é árdua, pessoal. A luta tem que ser contínua. A luta é no dia a dia. E nós estamos aqui com esse programa Urgente BPC-Loas como uma importante trincheira dessa luta em defesa do BPC-Loas.